servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor. Samuel foi chamado para servir ao Senhor. Então nós somos chamados também para servir ao Senhor.